não com coiote, né? Eu recomendo muito o escritório DM Visaló, manda mensagem que a equipe da Ingrid responde. Aí, a gente vê como é que a imprensa está tratando essa contra-revolução do Trump. Os Estados Unidos contra o mundo livre. Trump força a capitulação da Ucrânia, presenteia Putin e sacrifica aliança com os europeus. O que eu vou falar sobre esse caso é um pouco ambíguo, porque eu não tenho uma opinião muito forte. Tá? Só mostrando antes a Lúcia Guimarães, aquela que era do Manhattan Connection também, imprensa dos Estados Unidos debate como reagir aos ataques de Trump. Como diz o Ruschel, né? Reagir. Esses militantes de redação parecem que ainda não entenderam o que está acontecendo. Eles deveriam estar preocupados em sobreviver. Ninguém mais acredita na militância da redação. Né? E a verba da USAID vai minguar e eles vão asfixiar. A Folha de São Paulo, onde essa moça publicou essa coluna, a Folha de São Paulo disse que o Trump, ao cortar verbas da USAID, do governo americano, ameaça a imprensa independente. Oi? Eu já falei sobre isso aqui semana passada. A imprensa independente, na cabeça deles, depende de verba do governo. É estranho isso, né? Mas vamos lá. O que eu penso sobre isso? Eu acho que o Trump, em primeiro lugar, e eu já falava isso desde o primeiro governo dele, aliás, eu falei na ligação hoje pro Guga, falei, Guga, você sabe que você sofre de Trump Derangement Syndrome, não sabe? Aí ele ficou meio em silêncio, até porque ele falava o tempo todo, mas esse é o ponto, né? Tem gente que, por vários fatores, várias razões, pelo perfil, pela bolha que vive de uma elite determinada e tudo, o Trump para eles é intragável demais, e isso prejudica toda a análise. O Trump, você tem que diferenciar discurso de ação. O governo dele foi um governo lá atrás pragmático, eficiente, e o Trump fala muita bobagem às vezes. E outra coisa importante para entender é que o Trump usa claramente como alavancagem o discurso. Então ele está querendo acabar com a guerra da Ucrânia com a Rússia. Por quê? Por ótimos motivos. O Charlie Kirk colocou, agora é hora do Elon Musk e do Dodge auditarem a grana toda que foi mandada para a Ucrânia. E o Musk concordou. Ok. Ou seja, quando você manda 300 e poucos bilhões de dólares para um país em guerra, você tem o direito de perguntar qual é a estratégia de saída, para onde está indo esse dinheiro, é um país corrupto. Vamos lembrar de todo o histórico, o filho do Biden sentando no conselho de uma empresa de energia, Burisma, o Trump pressionando para que houvesse uma investigação isenta, e ele foi empichado pelo Congresso americano por isso, por cobrar investigação. O procurador foi rifado e colocado num lugar, um cara marionete da turma. O Zelensky era um ator dançarino esquisito, democrata, fez campanha para o Biden, estava adorando aquele dinheiro todo chegando lá, meio fanfarrão. Isso tudo tem que ser colocado na equação. Dito isso, por isso que eu falei que eu vou fazer uma análise ambígua que talvez incomode a gregos e troianos. Dito isso, há uma ala da direita, meio dugnista, que flerta com o Putin. O Putin é aquele cabra macho que fala até em valores ocidentais e cristãos, do cristianismo ortodoxo da Rússia, que vai curar o Ocidente que está fragilizado pela agenda globalista woke. Balela. Não compro essa tese nem por um segundo. Putin é um cara do mal, ditador, assassino, que lamentou a queda da União Soviética, ele agente da KGB, diretor internacional na Alemanha com 32 anos. Esse cabra tem que ser muito mal para chegar nesse cargo. Ele lamentou a queda da União Soviética como a maior tragédia geopolítica da história. Putin não é resposta para nada de mazela ocidental. Putin é problema. Então, eu vi o ex-vice-presidente Mike Pence lamentando e criticando a postura do Trump em relação ao Putin e ao Zelensky, lembrando quem começou a guerra. Então, por mais que eu entenda que existe uma ala conservadora, isolacionista, que está cansada também de mandar o nosso dinheiro para uma guerra sem fim, tudo isso está certo, eu acho que a gente tem que ter clareza moral, a gente não pode perder clareza moral. A Rússia é o vilão nessa história. A Ucrânia foi invadida. Ela quer se ocidentalizar. Ela quer fazer parte da OTAN. Isso é que foi o problema. Provocou o Putin. Então o Ocidente não pode mais avançar. Temos que aceitar o tabuleiro geopolítico como está e deixar a China e a Rússia pensarem em avançar apenas. Vamos entregar territórios como Luhansk e tudo pro Putin. Isso pode ser um incentivo para novas conquistas. Foi, afinal, o que aconteceu com Obama e Crimeia. Então, eu não gosto muito, ou melhor colocando, eu estou na dúvida e um pouco incomodado com a postura do Trump em relação ao Putin e ao Zelensky. Dito isso, se for apenas uma estratégia, porque tem que encerrar a guerra, e aí cá entre nós, meus amigos, é realpolitik. It is what it is. A guerra não acaba, não tem estratégia de saída. O Zelensky diz que não aceita nada além de recuperação de todos os territórios, o que não vai acontecer. Então vamos ficar mais 5, 10 anos nessa.
e gastar mais 500 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Não, não dá. Então o Trump está sendo pragmático. E para isso ele precisa pressionar o Zelensky. É isso que ele está fazendo. Talvez de uma forma exagerada, com uma retórica meio dúbia, meio sem clareza moral, mas pode ser apenas uma estratégia para conseguir o que ele quer, que é encerrar a guerra. O Putin se afasta, fica com alguma área ali que ele conquistou que tem mais russos mesmo, e vida que segue. E aí vamos ter que ter eleição na Ucrânia, né? Porque o Zelensky realmente está, tudo bem, está numa situação atípica de guerra, mas o Trump pegou pesado ao chamá-lo de ditador, mas a verdade é que o cargo dele foi se mantendo pela situação de guerra, então não tem mais eleição. Então, qual é a definição para isso? Então, assim, o Trump talvez não esteja errado nas intenções e nem nos meios, mas a retórica importa. E o Piers Morgan não gostou, várias pessoas que defendem o Trump, que defendem o Ocidente, que defendem o conservadorismo, não gostaram. Então, isso não é coisa de comunista. Assim, você tem que ter clareza moral. O Ocidente tem vários defeitos, mas merece ser defendido. Eu não endosso uma certa left-lib, uns libertários meio que flertam com a esquerda, que acham que o governo americano é o que há de pior no mundo. A CIA, o Deep State. Eu sou o primeiro a criticar, acabei de falar que o Trump está fazendo uma contra-revolução contra o Deep State, mas na Guerra Fria o Jimmy Carter era um bobalhão, estava deixando o pau comer solto, o Irã sofrer a revolução dos ayatollahs e tomar poder, era um banana. Nem por isso você ia virar e falar, então eu vou ficar indiferente na Guerra Fria em relação à União Soviética e Estados Unidos. Não. Então essa turma que ama demonizar o império estadunidense, eles estão quase do lado dos comunistas. Só que eles se dizem conservadores e tudo mais. Eu acho muito estranha essa postura. O governo americano é a coisa mais terrível do mundo. É o discurso do Noam Chomsky. Só que é um hipócrita. Ficou rico, vive cheio de liberdade, fazendo palestras, discursos com tenure e universidade nos Estados Unidos, que ele diz que é a pior ditadura do mundo. Aí quando ele vai palestrar no Oriente Médio, ele pede 30 seguranças. Ele sabe onde há ditadura e onde há império da lei, com todos os defeitos que os Estados Unidos possuem. Então, eu não compro essa narrativa. O Ocidente merece ser defendido mesmo, ou apesar de globalistas, de Deep State e por aí vai. Falando em Deep State, essa turma não está dormindo mais, né? Trump conseguiu a maior taxa de aprovação no Senado dos cargos que ele indicou desde W. Bush, em 2001. E já foram 19 indicações aprovadas e a mais recente, ninguém mais, ninguém menos do que Kash Patel, o terror do Deep State. Porra, eu li o livro do cara há pouco tempo, Government Gangsters. Esse cara sabe o que está fazendo, sabe quem está enfrentando e não está para brincadeira. De novo, é um americano comum, filho de indiano, imigrante, é o retorno à normalidade, é o resgate do bom senso. Essa é a contra-revolução do Trump. Então, vamos ver as coisas acontecerem rápido nos Estados Unidos. Por falar nisso, o secretário de Estado, Departamento de Estado, aumentou, expandiu a lista de grupos terroristas, o que permite drone dos militares atacando direto, até o Elon Musk pontuou isso, né? Enfim, ir atrás de pessoas físicas, de bancos que operam com eles. E claro, tem lá o Trem da Água, o MS-13, o cartel mexicano, vários grupos aí da América Latina. Eu apenas disse que faltaram alguns grupos na lista. O PT, o MST, o Comando Vermelho, o PCC e o STF. Ups. Temos alguns grupos terroristas aí a acrescentar nessa lista. Por falar nisso, agora falando sério, né? Alexandre de Moraes vira alvo nos Estados Unidos de ação conjunta de empresa de Trump e a plataforma Rumble. Jogada de mestre do Pavlovski, o dono CEO do Rumble, e do Trump, que entrou junto, sendo que a medida ilegal exigida pelo Alexandre de Moraes era só ao Rumble. Então a Truth Social entrou de forma estratégica para, se o Alexandre de Moraes for retaliar e já está fazendo, por coerência, ele tem que fazer também com a plataforma do Trump. O que vocês, quase 12 mil pessoas, estão esperando para entrar no Truth Social? Nós temos que encorpar o Truth Social, torná-lo mais relevante no Brasil para o Alexandre de Moraes censurar. Aí ele já comprou briga direta com Elon Musk e compra briga direta com Trump. Tá ficando bonito o negócio. Por isso eu dei esse título à live hoje. Xande está comprando brigas que ele não pode vencer. Pergunta ao Jeff Bezos, um cara poderoso, dono da Amazon, multibilionário. Pergunta ao Mark Zuckerberg, dono da Meta, dono do WhatsApp, Instagram e Facebook. Pergunta o que ele está fazendo hoje, onde ele está, com quem ele está perto. Tem certas brigas que você não pode vencer. O Brasil pode até virar uma Venezuela, mas eu não sei se isso é muito sinônimo do Alexandre de Moraes vencer. Porque essa turma tucana, globalista, que atura, comunista, eles no fundo não querem a Venezuela.
Eles querem aquele verniz de ilegalidade de quem está salvando a democracia, a Globo ajudando nessa narrativa ridícula, mas eles querem frequentar Nova York, Miami, apartamentos milionários, Portugal. Eles não querem virar Venezuela com sanção na física, no país. O sistema brasileiro não quer isso. É um custo muito alto. E vamos combinar, Alexandre de Moraes já não pode sair de casa, já não pode mais vir para os Estados Unidos agora, anda cheio de segurança, carro blindado, o filho está fora do país. Eu sou muito mais livre do que ele. Eu só não posso pisar no Brasil. Me incomoda bastante, vou processar e pedir indenização ao Estado brasileiro. Estou esperando só, obviamente, o regime cair, porque não faz sentido pedir para ele mesmo isso. Não tenham dúvida. Agora, eu posso ir para qualquer outro lugar, eu tenho passaporte americano, eu sou livre. Ele não. Então, o custo é muito alto. E ele está comprando briga com gente muito maior do que ele. Moraes não utilizou forma válida para a ordem judicial, diz advogado do Trump. Aí vocês me respondam. É coincidência ou não que o advogado do Trump e do Rumble seja alguém que fala português fluente? E que atuou em casos ligados à Lava Jato, no Peru. País, aliás, onde um ex-presidente se suicidou por conta dos escândalos de corrupção da Lava Jato, que no Brasil sumiram. O último vestígio, o Toffoli, que é o editor do Brasil, já editou e apagou. O Palocci, eu confesso. Vamos chegar lá. Então, meus amigos, a batata do Alexandre de Moraes está assando. E como todo tirano acuado, covarde, porque todo tirano psicopata, no fundo, é um covarde, basta ver o grau de briga que ele comprou com o Alan dos Santos, só por causa de um apelido, basicamente. Quer dizer, é um covarde. Covarde. O cara usa todo o aparato do Estado brasileiro para tentar destruir a vida de um jornalista. É um covarde. Moraes manda X pagar a multa de 8 milhões ao não fornecer dados cadastrais do Alan dos Santos. Quer dizer, olha o preço do Alan dos Santos agora para o X, né? Claro que o Alan já respondeu à altura. Eu não vou ler, nem botar o vídeo inteiro aqui. Vocês leiam, por favor, em decoro, as tias do Zap que acompanham, e também para não ser censurado aqui nas plataformas. Vocês leiam, né? O Alexandre não quer meus dados, ele quer outra coisa. Mas sou casado e a Vivi não deve gostar de concorrência. Contenha suas sanhas sexuais morais. Eu uso isso aqui não para humilhar o Alexandre de Moraes ou coisa e tal, é para mostrar ou para ensinar aos brasileiros que defendem o Alexandre de Moraes, a Globo, essa corja toda, o que é um país com liberdade de expressão. Aqui a gente pode falar isso. Chama-se liberdade de expressão. O brasileiro, na média, não valoriza isso como um americano. Por isso estamos nessa situação. O Chris Pavlovski comprou a briga com vontade, né? Já disse que o Rumble não vai cumprir as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Nos vemos na corte. E acabou de tuitar também agora, dizendo assim, olha, Alexandre de Moraes não aguentou nem o calor, né? A pressão já saiu do X. Tirou a conta dele, que já estava inativa ali, basicamente, que desde que o Elon Musk foi para cima dele, ele ficou quietinho no X. O @Alexandre. É que tem pouco Alexandre no mundo, então ele conseguiu. E ele nem é lá de trás do Twitter. Ele conseguiu o @Alexandre. É como se eu fosse o @Rodrigo. Uma coisa meio vaidosa, meio, né? Mas enfim, Alexandre, só faltou o Alexandre o Grande, ou o Glande. Mas o fato é que o André Janones, aquele palhaço de circo do Lula, foi lá dizer que o Elon Musk é autoritário e censurou o Alexandre de Moraes. Mas segundo a Daniela Lima, porta-voz oficial do Alexandre de Moraes e STF, foi ele quem cancelou a conta. Como é que fica? Fake news? O Alexandre de Moraes vai incluir o Janones em algum inquérito? Tudo isso é muito ridículo. Apenas para dizer que hoje eu tive um café da manhã patriótico. Aqui a foto. Eu fiz um ovo frito na minha panela americana, porque eu realmente acho que algumas pessoas imbuídas de uma vibe, assim, uma ego trip, né? Achando que são, enfim, invencíveis, né? Eles acabam tendo uma queda muito grande. Ou o Brasil vira Venezuela para proteger o Alexandre de Moraes, ou o sistema entende que Alexandre de Moraes vai ter que cair.